série desse mês, nós estamos falando sobre batalha espiritual, spiritual warfare, né? Efésios capítulo 6, versículo 2, diz que a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E eu falei para vocês também que eu estou tentando desmistificar um pouco a batalha espiritual, né? Tirar um pouco o poder do inimigo e entender mais o poder de Deus nas nossas vidas, né? Muitos de nós, quando a gente pensa em batalha espiritual, logo a gente já vê aquele ser com chifres, né? Com rabo vermelho, né? Soltando fogo pelo nariz, com um tridente querendo matar você. Mas assim, eu queria dizer para vocês que batalha espiritual não é um confronto de poderes, não é, porque o inimigo não tem a menor chance em relação a Deus. Então assim, eu queria que a gente pudesse olhar a batalha espiritual mais no nosso contexto diário, na nossa vida diária, a luta que a gente tem diária, de querer viver Cristo nas nossas vidas, de querer olhar Deus nas nossas vidas e não o diabo. Eu venho de uma linha da minha família, né, que é, meu avô foi fundador de uma denominação, e nessa denominação, nessa igreja saiu uma pessoa que hoje ela é ícone da batalha espiritual no Brasil. Inclusive ela tem um histórico de testemunhos fantásticos sobre batalha espiritual. E eu tenho um certo, eu penso muito nessa questão da batalha espiritual, e eu vejo muitos fazendo esse curso de batalha espiritual, e eu fico um pouco preocupado, porque esse pessoal sai do curso, e muitas vezes eles olham mais o diabo do que Deus, né? Diabo está naquela marca, diabo está naquele lugar, o diabo fez aquilo ali, o diabo fez aquilo, e eu vejo que as pessoas, às vezes, que assim, tenham curiosidade de conhecer a batalha espiritual, olha mais o diabo, fala mais do diabo do que do próprio Deus. Eu queria que a gente pudesse trazer a batalha espiritual para um campo mais cotidiano, um campo mais comum entre você e eu, no nosso dia a dia, a nossa luta diária em querer viver a Deus. E aqui no boletim eu coloquei uma luta diária contra a carne. E hoje a gente tem aqui também um testemunho especial da Maria, né? A Maria está aqui, né? E ela tem um testemunho bem interessante para vocês. Então assim, aproveitem um pouquinho do boletim de vocês e vocês vão pensar um pouquinho nessa luta diária que nós temos. Hoje vamos voltar os nossos olhos para Romanos capítulo 7, versículo 20... Romanos capítulo 7... versículo 7 até o versículo 25. Então eu vou pedir para vocês até deixarem a Bíblia de vocês aberta, o celular de vocês aberto nesse texto, se você tiver uma Bíblia no seu celular, que a gente vai trabalhar um pouco esse texto do Romanos capítulo 7, versículo 7 até o versículo 25, tá? E o texto diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça, se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me por meio do mandamento e me matou. De fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim, por meio do que era bom,
de modo que, por meio do mandamento, ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual. Eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Neste caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isso é, a minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Este eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Queridos, esse texto, a gente precisa entender um pouquinho do livro de Romanos, né? Romanos é um livro extremamente didático. Ele foi feito para pessoas estudadas, né? E assim, então ele tem um conteúdo filosófico e didático muito forte, né? As pessoas que gostam de ler a Bíblia, que gostam de desafios de ler a Bíblia, gostam muito de Romanos, né? Eu, quando comecei a estudar Romanos, eu estava no cursinho, e aí um pastor, que eu gosto muito, eu falei: pastor, eu queria estudar Romanos com você, você pode me ensinar? Ele falou: claro, é o livro que eu mais gosto. E aí a gente começou a estudar Romanos, e eu ia lá na igreja e conversava com ele, e a gente pegava a Bíblia e começava a estudar. Eu lembro que a gente tinha feito o estudo de um mês, eram mais ou menos 4 horas de reunião por dia, era um mês, são 4, uma vez por semana. Um mês deu 4 vezes 4, 16 horas de estudo, e a gente estava no versículo 16 do capítulo 1, né? Foi um negócio meio absurdo, assim. Eu até falei: como que pode sair tanta coisa de um livro desse? E a gente estava no capítulo 1, e tinha muito capítulo. Mas Romanos é um livro que sobre 2 assuntos básicos que Paulo, ele concentra no livro de Romanos. Ele quer explicar a justificação, a nossa salvação, a justificação que nós temos em Jesus. Então ele tem um conteúdo muito sobre a lei, sobre a justiça de Deus. E ele tem também um conteúdo muito forte sobre a santificação e o viver em santidade. São 2 assuntos muito básicos dentro do livro de Romanos. Então, quando você lê Romanos, você vai ver que tem um conteúdo de justificação, de salvação, de qual foi o preço que foi pago, e qual é essa questão meio forense da questão de condenação, de liberdade, de justiça. E depois ele tem um conteúdo muito forte sobre santificação, que é o viver santo. E eu queria que a gente pudesse prestar atenção nesse texto, esse texto que nós acabamos de ler, e do versículo 7 até o versículo 13, Paulo, ele está falando, a conjugação verbal é uma, e do versículo 14 até o versículo 24, 25, a conjugação verbal é uma outra conjugação. Parece até que foram escritos em momentos diferentes. Mas no primeiro momento, a gente vê que Paulo está concentrado em entender, para a gente entender a questão da lei. A lei que ele diz aqui que essa lei, ela mata. Uma vez eu pensei comigo mesmo, né, eu que fui missionário lá no Amazonas, entre os índios. Eu tenho um amigo, um pastor chamado Ronaldo Lindório, que ele fica procurando comunidades indígenas que ninguém nunca entrou.
E ele falou que existem duas comunidades que ele sabe que existe, mas que ele ainda não encontrou, e ele fica mapeando as terras do Amazonas para tentar encontrar essas tribos. E um dia eu cheguei para o pastor Ronaldo e falei: Ronaldo, será que não era mais fácil a gente deixar eles quietos lá? Tipo, não mexe neles, eles não sabem nada da Bíblia, eles não sabem nada da lei. Então, tipo, acho que se eles não sabem nada, eles não têm culpa. Então, assim, deixa eles lá, a gente não fala nada para eles, porque a culpa vem, o pecado acontece quando você conhece a lei. Porque se você não conhecesse a lei, aquilo não está errado para você. Por exemplo, o infanticídio. Algumas aldeias, algumas tribos, elas são pró-infanticídio. Então, por exemplo, se nasce um filho que é fruto de um adultério, o pai se sente, na lei deles, eles podem matar aquele filho. Se um filho nasce com algum defeito físico, ou com alguma deficiência mental, eles se dão o direito de matar aquela criança, porque aquilo pode amaldiçoar a tribo deles. E a gente pensa assim: puxa, mas está errado. Mas eles não sabem da palavra. E o dia que eu chegar para eles e falar assim: olha, a palavra de Deus diz que isso está errado, então eles agora entendem o que é errado, e aquilo vai trazer morte para eles. É um assunto meio filosófico, meio complicado. Mas eu falei para o Ronaldo: deixa esses índios lá, não mexe com eles, nem procura, deixa eles lá, para ver se Deus tem misericórdia. Ele falou: não, o que a gente entende na Bíblia é que todas as pessoas já estão debaixo da mesma lei. A questão é, alguns conhecem e têm a oportunidade para serem salvos, e alguns não. E você está tendo a oportunidade de conhecer a lei de Deus, para que você experimente a justificação e a salvação em Cristo Jesus. E a segunda parte do texto, ele vai falar sobre a santificação. Mas vamos começar pela primeira parte. Pergunta que eu faço para vocês hoje: o que aconteceria com o mundo se não houvesse lei? Você já parou para pensar o que aconteceria com o mundo se não houvesse lei? Se a humanidade não houvesse leis, não houvesse parâmetros de certo e errado, e aí o que aconteceria com o mundo se não houvesse lei? Eu vou dar a minha opinião. É o seguinte: eu acho que todos aqui seríamos como os animais. A gente teria uma vida natural. Sabe o que é natural? A gente pensa que natural é uma coisa bonita, né? Natural é uma coisa gostosa, a gente come a comida natural, a fruta natural, né? Orgânica, né? O mundo natural é um mundo bonito. A gente vê o passarinho cuidando do filhotinho, a gente vê, né, o leãozinho cuidando, a leoa cuidando dos leãozinhos, e a gente acha super bonito. Queria dizer para vocês que a natureza, ela não é bonita. Eu já presenciei várias coisas, né? Eu falei para vocês que eu gosto muito de peixe de aquário. Uma vez eu tinha montado um aquário de água salgada, bem grande lá na minha casa. Eu era bem jovem, e eu estava com um aquário bem bonito, e eu tinha colocado, só tinha um peixe, por enquanto só tinha um peixe, e eu tinha colocado esse peixe para fazer um teste, né? Ele nem era um peixe caro, era um peixe que eu peguei no mar mesmo, só para fazer um teste naquele aquário, né? E ele estava bonitão lá, nadando assim. Eu falei assim: o sonho de todo mundo que tem um aquário de água salgada é ter aquele peixe palhaço, né? Aquele do Nemo, né? E eu comprei um daquele lá, era super caro. Eu tive que juntar muito dinheiro para comprar um daquele. Eu comprei. Falei: puxa, eu vou ter um pedacinho da natureza na minha casa, né? Que lindo. Aí eu peguei, né? Peguei o peixe, coloquei lá no saquinho na água, deixei lá uns 30 minutos para ele climatizar, para ele ficar na mesma temperatura, tal, tudo feliz. Puxa, agora eu tenho um peixe palhaço, né? Eu estava tão feliz, era daquele bem bonito. E aí eu peguei aquele saquinho, fui colocando a água do aquário dentro do saquinho, bem devagarzinho, para ele acostumar com aquela água, tal, assim. Aí depois de uns 45 minutos, eu fui lá e soltei o peixe, assim, lindo, começou a nadar assim, ele parece que rebola, assim, lindo. Aí veio outro e pumba, comeu. Isso é natureza. A natureza, ela não é bonita. Se vocês assistem um programa de Animal Planet, né? NetGeo, por exemplo, né? Aí você vê assim, o leão comendo aquele touro que foi abatido. E se você olha para aquilo ali, você vê que tem outros animais querendo comer, não tem?
tem o chacal, tem a raposinha, tem as hienas. Só que a lei é a do mais forte. Você nunca vai ver um leão falando assim: não, hoje eu vou deixar as raposinhas comerem primeiro. Por favor, venham aqui, né? Fiquem à vontade, não esqueçam de orar antes de comer, né? Você nunca vai ver isso, por quê? Porque a natureza é cruel. A natureza, o natural é violento. O natural, a lei natural do instinto é a força, é o poder. E eu acredito que se não houvesse lei, a gente viveria como os animais. A gente não teria pudor. Sabe, um dia fizeram uma pesquisa, um centro de sociologia da China, um repórter da BBC, sei lá, de um jornal famoso, ele estava na China e ele conversou com os sociólogos mais famosos da China, e eles estavam tentando descobrir por que o Ocidente é tão poderoso, por que o Ocidente é tão forte. O Oriente tem mais gente, o Oriente é mais habilidoso, o Oriente poderia dominar o mundo, mas não, o Ocidente ele é tão poderoso. Por que será que o Ocidente é tão poderoso? E eles então olharam, não, deve ser por causa do poder bélico. Eles têm mais armas. Não, não era. Aí eles falaram, não, talvez é por causa da política deles, a política capitalista. Não, não era. E depois de muitos estudos, esses sociólogos chegaram à seguinte conclusão: o poder do Ocidente é a sua religião, é o cristianismo. A lei que foi colocada como religião para aquele pedaço do planeta fez com que esse planeta se tornasse tão forte. Então a lei ela é necessária. A lei ela é necessária para que nós pudéssemos enxergar o pecado em nós. Romanos capítulo 5, versículo 20 e 21 diz o seguinte: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Então a lei, ela mostra para nós o certo e o errado. Aqui nesse texto de Romanos capítulo 7, a gente vê que tem um conflito entre a pessoa que vive na lei e a pessoa que vive no Espírito Santo de Deus. E quando você pensa na lei, a gente às vezes pensa que a lei é má, mas a lei não é má. Se você olhar o texto do Romanos capítulo 7, você vai ver no versículo 12 que ele fala assim: de fato a lei é santa. A lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então quando a gente pensa na lei, a gente tem que entender que a lei é que revela o pecado nas nossas vidas. Porque sem lei a gente não ia saber o que era pecado. Se você vive em um lugar sem lei, você não sabe o que é certo e errado. Os índios que matam os bebês e as crianças, eles não sabem que aquilo é errado. Eles não consideram aquilo errado. Eu fiquei assustado comigo mesmo, porque quando eu vi uma criança quase morta pelo infanticídio, era um menino chamado Josiel. Eu estava numa aldeia, eu e o meu amigo Edson, fazendo um atendimento na aldeia, lá no Alto Içã. Uma enfermeira da Funasa, ela veio gritando: tem médico, Joel, tem médico, você tem médico? Eu falei: tem. A gente trouxe um pediatra, e tinha um pediatra lá. O Dr. Edson era um pediatra, e ele estava lá. Aí a gente falou: eu preciso ver o pediatra. A gente foi lá, e o pediatra veio, eu e o Edson, a gente foi ver o bebê. Quando ela levantou o paninho assim, a cabeça, o bebê tinha 5 dias. A cabeça dele estava afundada assim. Aí eu falei assim: o que aconteceu? Aí a enfermeira falou assim: a mãe tentou matar essa criança. Assim, como que uma mãe mata uma criança? Não, é porque nasceu gêmeos. E eles acham que o primeiro nasce com tudo que é bom e o segundo nasce com tudo que é ruim. Então a mãe vai, leva no mato e mata o mais novo. Engraçado, né? Que se você for pensar na história da Bíblia, a questão de Esaú e Jacó, engraçado, ninguém ensinou Esaú e Jacó na vida do índio, mas alguns índios pensam assim.
E aí então a mãe foi, levou no mato, bateu na cabeça desse menino, jogou no mato. Só que uma outra senhora viu o que estava acontecendo, foi no mato, pegou a criança e a criança estava viva. E o mais interessante dessa história é que aconteceu com a tribo, uma das tribos que eu mais gosto, que eram os Baniwas. E os Baniwas é uma comunidade evangélica, eles foram os que se converteram em massa. Os Baniwas são, assim, dos índios do Alto Rio Negro, a tribo mais doce que tem, são os Baniwas. Aí eu fui até o missionário Sérgio, que é o missionário que já está há 24 anos lá na aldeia indígena. Eu perguntei: Sérgio, como que pode? Os Baniwas não fazem isso. Eu nunca vi o Baniwa fazer isso pro Joel. Você já está aqui há quantos anos no Amazonas? Eu falei: há 9 anos. Ele perguntou para mim: Joel, quantos gêmeos você já viu nas aldeias? Eu falei: nunca vi um casal de gêmeos na aldeia. Existe uma porcentagem de nascimentos de gêmeos, e eu, em 9 anos, eu nunca vi um gêmeos na aldeia. E o pastor Sérgio falou para mim: Joel, por isso que a gente precisa pregar para esse povo, para eles entenderem, para que a lei revele o pecado na vida deles. Hoje eu acredito que muitos deles não fazem mais, porque eles conheceram a lei. Queridos, se nós conhecermos a lei, nós vamos saber o que é pecado. Sem saber o que é a lei, se nós não conhecermos a lei, não tem como a gente viver uma vida santa aos olhos de Deus. Então a lei revela o pecado, e o Espírito Santo é quem transforma as nossas vidas. Então você precisa entender, eu preciso entender isso. A lei, ela revela o pecado, mas a lei não transforma a sua vida. Não é porque existe a lei que você vai ser uma pessoa boa. Não é porque você tem a lei que você consegue vencer você mesmo nessa batalha entre você e você mesmo. Quantas vezes você tentou fazer regime e não consegue? Quantas vezes você chegou na segunda-feira e falou assim: não, essa semana eu vou começar um regime, e o regime acaba na janta da segunda-feira. Não, essa semana eu vou fazer ginástica. Ai, deixa para amanhã. Ai, deixa para amanhã. E a gente vai protelando, e no final a gente não está cumprindo com aquilo que a gente queria. Por quê? Porque a luta entre eu e eu mesmo, quem está ganhando é a carne. Nós precisamos vencer essa batalha. Essa é uma batalha diária que você tem todos os dias. Então, olhando para esse texto, eu vejo, é meio esquisito, mas eu estou falando de um cristão regenerado, eu estou falando de uma pessoa que realmente conhece a Cristo, que vive Jesus Cristo todos os dias, uma pessoa que leva a vida cristã a sério. Eu queria dizer para você que mesmo você levando a vida cristã a sério, o pecado ainda pode habitar em você. Como assim, Joel? Mas eu fui regenerado, eu fui restaurado, eu tenho a salvação em Cristo Jesus, fui até batizado com o Espírito Santo. Eu tenho pecado em mim? Tem. Mas a coisa boa é a seguinte, que você também tem, dentro de você pode habitar o Espírito Santo. Então assim, os dois estão ali dentro, os dois estão lutando todos os dias. A sua carne e o Espírito Santo dentro de você. Porque quando você entregou a sua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou dentro da sua vida, entrou dentro do seu coração, e ele faz parte de você. Só que você tem o pedaço da sua vida que é a carne. A carne quer o que o Espírito não quer. A gente vai ver um versículo que fala sobre isso. E essa briga diária, que um índio nos Estados Unidos explicou de uma maneira muito legal. Um dia falaram para um índio, um senhor assim, aqueles velhinhos, aqueles velhinhos de cabelo branco assim, indígena, americano. Puxa, por que eu tenho tanto conflito dentro de mim? E aí esse índio falou assim: olha, na verdade é como se dentro de mim tivesse um lobo mau, um lobo cruel, um lobo feroz, um lobo que quer comer tudo. Mas dentro de mim também existe um lobo bonzinho.
E existe um lobo carinhoso, um lobo que quer o bem das pessoas, um lobo que quer fazer caridade, que quer ajudar as pessoas. E esses dois lobos estão dentro de mim, e existe esse conflito todos os dias, desde que eu acordo até a hora de dormir, e esse conflito fica dentro de mim. E aí o índiozinho novo que chegou para o senhor de idade falou assim: então, como que eu faço para vencer? Como que a gente faz para o lobo bom ganhar? Como você faz? Quem que ganha? Aí o sábio indígena diz: quem ganha é aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar mais o lobo mau, é o lobo mau que vai ganhar. Se eu alimentar mais o lobo bom, é o lobo bom que vai ganhar. Por isso que eu penso que quando eu olho para esse texto, Romanos capítulo 7, versículo 24, o texto, Paulo ele diz o seguinte: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Como que eu posso vencer? Eu estou falando de um problema que é o conflito que a gente tem da nossa própria carne, o conflito que a gente tem de querer fazer o certo, mas não consigo fazer, e a gente fica nesse impasse, nesse vai e não vai. Quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Então vamos para a solução. A solução parece simples, mas não é. A solução parece simples, inclusive ela é muito fácil de ser falada. Assim, eu vou falar aqui na frente de uma forma muito fácil. O problema é transformar isso na prática. O problema é a gente deixar, é alimentar o lado bom da história. O difícil é você querer viver o que eu vou falar para vocês agora. Gálatas capítulo 5, verso 16 a 17 diz o seguinte: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Queridos, o Espírito é contrário à carne, e a carne é contrária ao Espírito. Eu não quero que você entenda mal aqui esse versículo. Ele não está falando que você não pode ter prazer na vida, né? Até outro dia eu estava passando a 23, nem sei se existia uma churrascaria chamada Prazeres da Carne, né? E aí eu falei, nunca vou entrar nesse lugar. Prefiro entrar no Boi Preto, né? Sei lá. Mas assim, quando você vê um lugar chamado Prazeres da Carne, né? Aí fala assim, isso não é lugar de crente não. Isso não tem, não é lugar de crente não. Mas sabe, eu queria dizer para você, você pode aproveitar a vida. Não estou falando para vocês que você não pode ter momentos de prazer, que você não pode comer uma boa refeição, que você não pode tomar um bom vinho, que você não pode, sei lá, aproveitar a vida, sabe? Gastar com você e com a sua família. Não estou falando isso. O versículo não está falando isso. Não está falando que as coisas boas são erradas e as coisas ruins são as certas. Não, você tem que aproveitar bem a sua vida. Mas sabe, alguma coisa lá dentro do seu coração sabe quando está errado. Sabe, alguma coisa lá dentro do seu coração apita um alarme quando você está fazendo uma coisa errada. Homens, sabe quando você está assim, lá na rua assim, né? Aí passa aquela mulher bem bonita na sua frente, né? E a gente fica assim, né? O que você faz, né? Não, eu sou crente, eu não olho. Eu oro pela pessoa, né? Eu não olho, eu oro, né? Estou orando. Aí você mulher, o que você está fazendo? Estou orando, né? Estou orando. Não está orando nada. Mas deveria. Meu professor lá do seminário, ele falava assim, ele falou que um dia ele fez esse teste. Os jovens da igreja dele falou assim, pastor, como que a gente faz para vencer esse negócio de ficar olhando mulher bonita? Ele falou, vamos para a praia comigo. Aí ele levou os caras na praia, num lugar que só tinha mulher bonita, assim, tudo de biquíni. E ele sentou os meninos lá e falou assim, agora a gente vai começar a orar pelas pessoas. Todas as mulheres que você olhar, você vai orar para que ela seja abençoada, para que ela seja uma mulher que conheça o Senhor Jesus, que a vida dela seja restaurada, para que ela tenha um coração renovado no Senhor Jesus, um coração puro, para que ela case bem com o homem certo.
Engraçado, né? Eu não conversei com esses meninos para ver se deu certo, mas essa foi uma das soluções. E a gente tem esses conflitos todos os dias, mas eu queria dizer para você que o Espírito Santo que habita em você, ele avisa algumas coisas para que você não caia na tentação. Sabe, nossa vida, assim como eu falei do livro de Romanos, ele fala muito sobre a santificação. Algumas igrejas, elas têm esse lado da santificação como doutrina da igreja deles. Igreja do Nazareno, igrejas wesleyanas, igrejas presbiterianas não, metodistas, luteranas. São igrejas que têm eles olham muito para essa questão da santificação. E um texto que eu li, que eu achei muito legal, sobre a santificação, que diz o seguinte: a santificação é a pureza das intenções. Não quer dizer que você seja um santo que nunca erra, que nunca peca. A santificação é a pureza das intenções, a entrega de toda a vida a Deus, entregar a Deus todo o nosso coração, ter um só desejo, um só desígnio a governar todos os nossos sentimentos, consagrar não apenas uma parte, mas todo o nosso coração, corpo e substância a Deus. Num outro sentido, é ter toda a mente de Cristo, capacitando-nos a andar como Cristo andou. A circuncisão do coração, de toda a sujeira, de toda a poluição, tanto interna como externa. É a renovação do coração na inteira imagem de Deus, a plena semelhança daquele que o criou. E ainda, no outro sentido, é amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a nós mesmos. Santidade, viver em santificação, viver essa plenitude da santificação, não significa que você tem que ser um santo que nunca erra, porque isso corre um risco muito grande de criar crentes X-Men, né? O cara não erra, o cara tem a mutação da pureza de coração, ele não consegue pecar. Não, todos nós somos pecadores, o pecado habita em nós, mas uma coisa que a gente precisa entender: talvez você não consiga vencer o pecado, mas eu queria que você morresse tentando. Talvez você não consiga vencer o pecado, mas eu queria que você nunca desistisse de lutar por viver uma vida santa, internamente e externamente. Não é fácil. É fácil falar, é fácil daqui do microfone falar para você. O duro é viver isso. Não, tá bom, pastor, mas minhas intenções são puras. Mas não basta você só ter a intenção, você precisa lutar, você precisa dar tudo de si. Uma luta que eu gosto muito, não é do UFC, eu gosto muito de uma luta na Bíblia, que fala lá em Gênesis capítulo 32, 24, quando Jacó ia encontrar com Esaú depois de velho, e aí o Jacó estava lembrando de que ele tinha enganado o irmão dele, que ele tinha pegado a primogenitura, que a mãe dele falou: foge que teu irmão vai te matar, se ele souber que você roubou a primogenitura dele. E aí o Jacó vai encontrar com Esaú, os dois têm exército, têm família, têm gado, têm um monte de bens. E aí o Jacó, com medo, manda os presentes na frente. E aí lá no Jaboque, no lugar onde ele começa a orar, ele se põe de joelho e fala: Deus me ajuda, Deus faz alguma coisa. E ali nesse texto de Gênesis diz o seguinte: Jacó ficou sozinho, então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. E quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa, enquanto lutava. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não deixarei ir, a não ser que me abençoes. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Queridos, a nossa luta por viver a santidade é uma luta parecida com a luta de Jacó contra esse, sei lá, se era anjo.
mas é uma luta que você não vê aqui Jacó desistindo. O anjo já falou: meu, já está amanhecendo, melhor eu ir embora, né? Mas vê que você vai desistir. E ele não desistiu: não te deixarei ir, não, a não ser que me abençoes. Eu queria que eu e você pudéssemos lutar essa semana contra o pecado nas nossas vidas. Eu queria que você e eu pudéssemos lutar contra a carne e o desejo da carne nas nossas vidas, e deixar o Espírito Santo habitar em nós. Eu gosto muito desse texto de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, que diz: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruirmos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Queridos, que essa semana você mantenha o seu pensamento cativo em Deus. Mantenha o seu pensamento cativo em Deus. E o nosso texto de Romanos 7 termina dizendo: graças a Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. De modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Queridos, que nós mantenhamos o nosso coração e a nossa mente cativos em Cristo Jesus. Algumas dicas para você conseguir fazer isso: tenha momentos de oração, guarde um momento de oração na sua semana, leia a palavra de Deus com vontade, com dignidade, sabe, separe um tempo bom para isso. Quando você acordar, faz a oração que eu faço de manhã. Eu acordo e falo: Deus, acordou o perigoso, né? Eu sou um cara perigoso para fazer o que é errado, então acordou o perigoso, Deus, me ajuda a vencer o pecado na minha vida. Que você tenha uma semana vitoriosa em Cristo Jesus, que você vença a sua carne, que você vença o pecado na sua vida, deixando o Espírito Santo fluir no seu coração e na sua vida. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse domingo. Obrigado, Deus, porque o Senhor é real aqui no nosso meio. Obrigado pela Tua palavra, Pai, que mostra esse conflito entre a carne e o Espírito, entre a lei e a graça. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos mostra um pouco do caminho, da direção em que devemos andar. Eu oro, Senhor, por cada um aqui, pedindo, Deus, que o Senhor venha nos fortalecer com Teu Espírito Santo. Preenche, transforma, renova o Espírito Santo em nós. Sê forte, Espírito Santo, dentro de nós. Transborda, Deus, do Teu Espírito em nós. Nos ajuda a vencer a nossa carne, nos ajuda a vencer o pecado que habita em nós, nos ajuda a alimentar o lobo bom, nos ajuda a alimentar o Espírito, com a Tua palavra, com a oração, com a Tua graça e o Teu amor. Pai, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos vencer mais uma semana, queremos lutar pela santidade, pela santificação nas nossas vidas. Nos ajuda, Deus, a andar nos Teus caminhos. É o que nós oramos como igreja, em nome do Senhor Jesus.